Boa noite a todos. Como vão? Boa semana. Boa noite. Então, vamos dar início aos nossos estudos do Manual de Ascensão do Serapis Bey. Vocês estão acompanhando? Agora tudo bem? Convido a todos, o pessoal que está aí assistindo pela TV Luz Crística, Ale, por favor, vê para mim se está carregando aqui, porque está piscando. Fica certinho. Está carregando ali. Não aí. Lá. Está tudo bem. Ali, não sei. Tá? Gente, vamos dar continuação aos nossos grupos de estudos do Manual de Ascensão do Serapis Bey, mas como foi falado a semana passada do livro O que é Corpo de Luz, do Arcanjo Ariel, escrito pela Tashira Tachiren, não é? Eu convido a todos vocês que estão assistindo pela TV Web Luz Crística para entrarem no chat, para podermos conversar, trocar ideias e impressões, enfim, possamos dialogar, não é? Na semana passada, nós estávamos falando dos corpos do mestre Serapis Bey, não é isso? E ele, aqui no momentinho, foi citado o livro do Arcanjo Ariel, que também fala sobre corpos. Como eu tenho livro, já havia livro e tudo mais, eu proponho que a gente converse um pouco aqui. O Arcanjo Ariel apresenta um programa de 12 níveis para chegar à luz, assim como sintomas físicos, emocionais e mentais que podem manifestar-se em cada nível. Eu tenho o livro do Arcanjo Ariel, este, um pouco mais perto, que é Corpo de Luz, tá? Essa capa do Brasil. E recomendo que vocês leiam, realmente é muito bom. E quero ler alguns trechos, não tenho lido o livro, para que a gente possa conversar. O Arcanjo Ariel fala neste livro a importância do discernimento. Então, tem uma introdução da Sarah Benjamin Rhodes, da editora executiva da Pensamento, e ela faz a seguinte observação. Ao editar um livro para a
pessoal de lá, procuro fazê-lo da melhor maneira possível. Valho-me da intuição e da experiência e procuro elucidar tudo aquilo que não estiver claro e perfeitamente compreensível, na tradução e tudo mais. No entanto, existem tantas percepções diferentes da realidade quantos são os pontos de consciência que as formulam. Existem muitos padrões de destino desdobrando-se simultaneamente. Cada um de nós precisa usar o próprio discernimento para distinguir o que é seu e o que é de outra pessoa. Nenhuma fonte de informação é isenta de distorções. Até mesmo canalizadores mais perspicazes não são e nem nunca estiveram totalmente certos. Mesmo a informação mais verdadeira contém uma parcela de inverdade. E mesmo a informação mais equivocada contém algo de verdadeiro. Seu maior aliado na busca do caminho que leva ao próprio destino é o discernimento. Ninguém pode conhecer as respostas que você procura, senão você mesmo. Não se pode confiar em nada nem em ninguém, senão em si mesmo. As respostas estão todas dentro de você. Somos todos aspectos singulares da unidade. Não existe um ser igual ao outro, o que é por si só maravilhoso. Ao ler o que está escrito nas páginas seguintes do livro, leve em conta só o que faz sentido para você e aproveite essas informações. O resto pode servir para outra pessoa. Se o que aprendeu lhe serve de ajuda em seu caminho, esse livro terá cumprido o objetivo a que se propôs. Acho essa introdução dela maravilhosa. Realmente é bem o que nós insistentemente, nós e o pessoal do outro lado, diz. Agora, prefácio do canalizador. Peço que vocês encarem tudo o que lerem nessas páginas como modelo e simplesmente como mais uma opinião. É impossível expressar a verdade com V maiúsculo em qualquer língua terrena. Pode-se apenas descrever realidades. Vejo a realidade como verbo, não como substantivo. Não existe uma única grande realidade com R maiúsculo. O que existe é um fluxo constante do qual participam realidades individuais interligadas, sendo cada uma delas absolutamente única. Eu opto por viver numa realidade em que o planeta Terra está ascendendo para dimensões de luz através da alegria e do bom humor. Queria conhecer esse rapaz. É preciso que vocês saibam também que nenhum canalizador é 100% exato. Afinal, todas as informações chegam através do filtro das percepções humanas. Portanto, se algo nessas páginas lhe soar como verdadeiro, é porque já era a verdade de vocês. Se isso não acontecer, envie-no de volta para o universo. Trata-se apenas de mais uma opinião. Eu e minha equipe de trabalho solicitamos a vocês que não façam de mim, de Ariel ou de qualquer outra entidade canalizada uma autoridade fora de vocês. Vocês são a única autoridade que pode decidir o que é real e verdadeiro na sua vida particular. Espero que despertem para a sua grandiosidade multidimensional, personifiquem a divindade e iluminem o planeta Terra. Maravilhoso. Aqui. Sou um canalizador conscientemente receptivo aos seres de luz superior. Expando minha consciência multidimensionalmente e fundo-me com a amplidão do meu próprio espírito, com E maiúsculo.
A partir disso, ligue-me na minha equipe de trabalho constituída por 24 seres de luz e nós todos transmitimos as informações através do meu corpo físico. Como pode imaginar, essa é uma experiência extraordinária. Minha relação com a tripulação é como ele chama a família espiritual dele, nome pelo qual eu chamo minha equipe de trabalho, é de igual para igual. Somos mestres, co-criadores, seres de luz e consideramos que vocês também são mestres de luz. Nós, nessa tripulação, Ariel atua como um corpo de luz teorizador. Ele formula o processo do corpo de luz, criando modelos, tecnologias e meditações que dão suporte para a ascensão em todos os níveis. Na qualidade desses aspectos personificados da tripulação, sirvo como canal para as energias do grupo e como técnico perito no corpo de luz. Muito interessante. É o que nós estávamos conversando na semana passada no encontro de mestres, não é? Foi a conversa que antecipou a meditação do encontro de mestres que aconteceu na quarta passada, que eu achei que foi maravilhosa. Não tive tempo ainda de transcrevê-la, mas espero fazer em breve para mandar para vocês. Tá? Os níveis descritos no modelo do corpo de luz continuam válidos. A passagem por esses estágios de transição pode levar vários anos ou alguns minutos, dependendo da vontade do espírito, com E maiúsculo. Esses níveis não são uma medida da realização espiritual da pessoa. O espírito dela determina o nível apropriado do seu corpo de luz, dependendo do plano divino com relação a ela, da posição em que ela se encontra no holograma das encarnações e do que é preciso para servir à ascensão do planeta. Na verdade, o corpo de luz está relacionado com a evolução dessa espécie, bem como o serviço coletivo de todas as formas de vida. Se olharem para o planeta a partir do ponto de vista das mentes supremas, vocês verão todo o seu ciclo de alfa-ômega, do começo ao fim do tempo, e de trilhões de realidades paralelas através do espaço. Vocês são partes encarnadas das mentes supremas e têm muitas vidas simultâneas por toda a estrutura do tempo e espaço. Chamamos a isso de rede holográfica das encarnações. Do ponto de vista das mentes supremas, todas as vidas estão acontecendo agora e servem como coordenadas para reestruturar o holograma desse jogo planetário da separação. A separação como nós a percebemos, né? Introdução do Arcanjo Ariel. Quando olhamos para vocês, os vemos como seres grandiosos e multidimensionais. Existe apenas um pedacinho de você neste corpo, mas ele acha que esse é todo. Alguns de vocês estão começando a pressentir que isso não é verdade. Nós observamos vocês em todas as dimensões, na grandiosidade que vocês são. A nosso ver, pela simples razão de estarem lendo esse livro, vocês são obreiros da luz e estão aqui com a missão a cumprir. Estão aqui para ajudar na transição do planeta Terra para a luz. Vocês já fizeram isso inúmeras vezes e se tornaram especialistas nisso. Esse livro lhes oferece um modelo que descreve o processo que está ocorrendo neste planeta. Essa obra não é verdadeira, não é real, porque quando se está tentando descrever um modelo multidimensional e não linear, é impossível usar a linguagem humana. Mas vamos tentar fazer isso da melhor maneira possível. Se vocês às vezes sentirem um pouco confusos, aguentem firme, porque o próprio processo não é absolutamente linear. Ele se assemelha mais à música. A informação faz-se necessária porque no nível de medo é muito alto, especialmente o medo proveniente dos corpos físico e mental. Se souberem o que está acontecendo com vocês e descobrirem que isso faz parte de um processo coerente, não vão achar que estão ficando malucos.
Cada vez que um planeta avança em direção à luz, o processo de volta para casa, em que vocês aos poucos se libertam da experiência de separação, expressa-se de maneira única. O processo é diferente dependendo do planeta e da espécie que está ascendendo para a luz. Este modelo do livro diz respeito à espécie humana do planeta. Todas as técnicas e processos descritos nesse livro visam a integração da luz espiritual. Mas isso não se trata de uma prescrição médica. Se vocês estiverem com qualquer dos sintomas mencionados a seguir, consultem um médico. Como vocês provavelmente sabem, esse planeta encontra-se em ascensão. A frequência dele está aumentando num ritmo muito rápido e ele está perdendo sua densidade. A matéria, como vocês a conhecem na terceira dimensão, é a densificação da luz. Essa densificação está começando a diminuir e o ritmo vibratório de cada um de vocês, bem como de todo o planeta, está aumentando. Esse processo é extremamente interessante. Eu quero fazer uma observação. Assim, quando nós estudamos a ascensão, a primeira ideia que nós podemos ter, em virtude de vícios mentais e crenças e tudo mais, é que nós não estamos bem. Nós estamos mergulhados num mar de tristeza, de angústia, de dor, de sofrimento, e ainda fazemos a besteira de nos comparar com as outras pessoas no processo de ascensão. Evidentemente que horas estamos melhores e horas estamos piores, ainda contando com a nossa observação, dependendo do nosso humor, do humor da pessoa, do dia, do horário, se dormiu bem, se não comeu, se está com frio, etc. E quando nós começamos a estudar a ascensão, parecemos que nós somos um nada. E que, se nós não a alcançarmos, embora nós não saibamos em que nível estamos, que nós continuamos sendo nada. E agora pior, porque é o nada conhecedor do seu status. Colocamos os seres e o próprio processo ascensional fora de nós. A gente vê a ascensão como se fosse um degrau externo. E que vamos ter que galgá-lo e vamos persegui-lo. E que assim, quem sabe, a gente pode melhorar e parar de sofrer, e preferencialmente que a gente vai embora desse planeta para a nossa casa, não é? Eu discordo muito desse posicionamento. Por isso que eu me propus a estudar o manual de ascensão. O que nos atrapalha nessa caminhada é o nosso ego. Ele nunca está satisfeito. Ele joga contra, porque ele sempre nos coloca para baixo. É como se existissem parâmetros que nós temos que seguir, regras externas,
e que nós vamos ganhar uma medalha no final, não é? E nós nos congelamos e deixamos de comer carne, deixamos em algumas religiões, de cortar cabelo, enfim, é um sofrimento, uma eterna dívida. Acontece que, se nós pegarmos a própria Bíblia, a Torá, enfim, todo esse martírio era no Velho Testamento. Com a vinda do Messias, o retorno do Messias, para quem é cristão, e para quem não o reconhece como Messias, como sábio, e tantos outros sábios que te seguiam, isso acabou. O Velho Testamento, com todo o olho por olho e dente por dente e tudo mais, teve uma versão mais amorosa. Mas quando nós queremos justificar sofrimento, nós voltamos ao velho. E quando nós queremos falar de amor, nós vamos para o novo. Então a gente sempre está com o pé na cova, não é? E atualmente a energia do planeta teve um salto quântico na abertura de informações, de aceleração e de bênçãos. Quando nós lemos, Ariel vai falar do corpo físico, nós nos colocamos por baixo, nós já lemos predispostos a nos achar errados, a procurar nas entrelinhas alguma coisa para a gente se culpar, se menosprezar. E essas lições estão trazendo ensinamentos de que não é um parâmetro externo a nós, mas sim interno. É uma questão apenas e tão somente, não há uma busca desesperada de algo acima e fora de nós. É uma paz, uma tranquilidade interna de que está tudo certo agora. Que nós estamos no nosso movimento, e nós estamos na fé entregues para nós estarmos no momento necessário, na hora certa, fazendo o que tivermos que ser feito. Porque tem muito devaneio no meio da história. Entende? Existem até espécies de vitimismo, que nós nos colocamos numa situação extrema de dor, embasados na desculpa de sermos bonzinhos, porque a espiritualidade espera isso de nós. A espiritualidade espera que nós não façamos mal para ninguém e que a gente cuide de nós com muito amor. E quando a gente fica bem com a gente e a gente vê isso, vocês estão estudando já, nós estamos juntos, já faz algum período, vocês vejam
a grandiosidade da nossa criação, o carinho, o desdobramento de amor. E o amor desses seres não deve ser visto. Então, estou devendo. Agora estou devendo os seres. Né? Estou me sentindo devedora desse. Eu não estou bem, não estou apta, não estou fazendo de acordo. Gente, isso é ilusão extrema. Quando a gente vai num churrasco, numa festa de casamento, é para festa. É uma festa que alguém teve o cuidado de preparar para que a gente se divirta. Quem organizou com muito amor e quem é festeiro sabe que é uma alegria você fazer e ver que as pessoas efetivamente aproveitaram aquilo. E não, eu sou indigno, eu não sei o quê. Do meu coração eu fiz o melhor para você, do seu eu faço o melhor para mim, aproveite. Seja alegre. A vida é uma festa. Comemore. Sem culpa, comemore com alegria. Com alegria nós alcançamos partes maravilhosas nossas, porque o nosso coração se expande. E quem está alegre, quem está alegria, o movimento da casa é diferente. É simples assim. Nós vamos ascensionar dentro de nós. O que é ascensão? É um estado mais equilibrado, mais refinado, da gente com a gente. Não é da gente com Deus, da gente com Ariel, com Miguel. Não é. Eu sou Deus, então, aqui. No que eu consigo expressá-lo. E ascensionar é expressar com uma maior facilidade e verdadeiramente. Não é? É do coração, não é um movimento mental de que agora se eu fizer isso eu sou boazinha, se eu não fizer eu não sou boazinha. Isso é o ego. Ou eu sou malzinha. Ascensionar é ser. 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 Isso é ascensionar. Não é nada externo, é uma coisa dentro. Porque quando a gente está bem, a gente fica bem, faz bem, vive bem, morre bem. Então, quando nós lemos aqui sobre os corpos, não vamos colocar o corpo físico na rabeira, sujo de lama. Absolutamente, eles estão descrevendo um processo. Não é um carimbo de julgamento que nós estamos recebendo. Porque foi o próprio Deus que criou tudo isso e nós fazemos parte disso. Tá? Vamos dizer que Ariel tentou descrever 12 dimensões, que é muito difícil você separar o que não tem separação, né? A gente sempre fala que energia não tem forma. Então, ele tenta, e evidentemente que essas dimensões se intercalam. Não existe nada separado de nada. Tá? As dimensões. Usando o modelo de 12 dimensões, e vocês que habitam no corpo físico, existem na terceira dimensão, que se baseia na matéria. Ponto. É um fato, não é um julgamento. É apenas e tão somente um fato, uma descrição. A quarta dimensão chama-se plano astral. Baseia-se sobretudo nas emoções. Maravilhosas. Juntas, essas duas dimensões
forma o que chamamos do mundo inferior da criação. Inferior, que é para poder identificar, tudo tem que ter um nome, certo? Essas são as dimensões onde o jogo da separação se realiza. Essas são as únicas dimensões na qual a ilusão do bem e do mal prevalece e nas quais é possível sentir-se separado do espírito, bem como dos outros seres humanos. Eles estão explicando o processo. Todos vocês se tornaram muito bons neste jogo. Nós somos muito bons no que nós nos propomos a fazer. Foi um jogo de separação muito bem sucedido, mas agora é hora de acabar com ele. Portanto, esse planeta encontra-se em processo de ascensão. Atualmente está vibrando nos níveis mais baixos do plano astral. Como parte do processo de ascensão, todas as dimensões se fundirão com as dimensões superiores e deixarão de existir, separadamente. Atualmente, o planeta está vibrando no nível do plano astral intermediário. Muitos de vocês começam a sentir como se estivessem sonhando. Nunca estão bem certos se estão acordados ou dormindo. As continuidades estão se rompendo. Na quinta, sexta e sétima e oitava e a nona dimensão formam um plano intermediário da criação, de acordo com o modelo que usamos. Já está explicando. Ele está usando um modelo para poder explicar. A quinta dimensão é a do corpo de luz, na qual vocês têm consciência de si mesmos como mestres e serem multidimensionais. Mestres de alguém? Não. Mestres de nós, conhecedores de nós. Não é mestre de alguma coisa externa a nós. Na quarta dimensão, vocês estão inteiramente voltados para a espiritualidade. Muitos de vocês vieram desse plano para se tornarem obreiros da luz aqui. A sexta dimensão detém as matrizes dos padrões de DNA para a criação de todos os tipos de espécies, inclusive a humana. Ela é constituída, sobretudo, de cores e tons e também das linguagens onde são armazenadas a linguagem da luz. É a dimensão na qual a consciência cria através do pensamento e também um dos lugares que vocês visitam quando dormem. Pode ser difícil perceber essa dimensão, uma vez que vocês não têm corpo, a não ser que optem por criar um. Quando viajam pela sexta dimensão, são como um pensamento vivo. A sétima dimensão é a criatividade pura, pura luz, puro tom, pura forma e pura expressão. É o plano do aperfeiçoamento infinito. É o último plano em que vocês se veem como indivíduos. A oitava dimensão da mente grupal ou do espírito grupal é onde vocês têm contato com a maior parte do que são. É caracterizada pela perda do senso do eu. Nas viagens através das múltiplas dimensões, essa é aquela em que vocês têm mais dificuldade para manter a consciência individual, uma vez que se tornaram puramente nós e atuam com os próprios grupais, os propósitos grupais. De acordo com modelos que usamos, a nona dimensão é o plano da consciência coletiva dos planetas, sistemas estelares, galáxias e dimensões. Nessa dimensão também é extremamente difícil manter o senso do eu, uma vez que a pessoa se torna tão ampla que abrange tudo. Imagine como se fosse a consciência de uma galáxia. É uma sensação imensa de liberdade. Como vocês contêm todas as formas de vida, estrelas, planetas, bem como a mente grupal de todas as espécies existentes nelas, nós temos tudo isso dentro de nós. A décima primeira e a 12ª dimensões formam um plano superior da criação. A 10ª é as fontes dos raios, moradas que chamamos Elohim. É onde são traçados novos planos de criação, que depois são enviados para os níveis intermediários de criação. O senso do eu pode ser preservado neste nível, mas não é exatamente o mesmo senso que está acostumado a ter na 3ª dimensão. A 11ª dimensão é a que antecede a formação da luz. O ponto anterior da criação é um estado de expectativa enorme, exatamente como o momento que antecede o espirro ou o orgasmo.
É o plano que pode ser reconhecido como Metatron, bem como os arcanjos e outros acásticos desse sistema de origem. Existem registros de acásticos planetários e acásticos galácticos, bem como do acástico de todo o sistema de origem. Vocês se encontram num dos sistemas de origem, portanto estamos lhe dando a descrição de apenas um, este aqui. Se vocês forem a outro sistema de origem, tudo será diferente. A 12ª dimensão é um ponto de luz, o ponto 1, onde toda a consciência vê a si mesma como sendo totalmente una com tudo que existe. Não há nenhuma espécie de separação. Se vocês entrarem em contato com esse nível, terão a sensação de que são inteiramente unos com tudo que existe, com a força do Criador. Nós existimos em todas essas dimensões. Não é que nós vamos chegar a ela. Isso faz parte de nós. O que acontece? Consciencialmente nós esquecemos. Nós estamos com a aparelhagem, com as informações necessárias para viver o momento presente. Isso não é nos dado de presente como uma medalha, uma honra, um mérito. Isso nós já somos, faz parte de nós. Consciencialmente é que nós vamos galgar esses degraus. Entende? Então nós não somos o fim, o rabinho. Nós somos tudo. O que diferencia é a consciência. Os corpos. Assim, no velho mundo, vocês têm um corpo físico. E a reação da maioria das pessoas a este corpo físico é considerá-lo como um inimigo ou adversário. Afinal, através deles que vocês conhecem as limitações kármicas. Em consequência disso, as pessoas geralmente têm a sensação de que, se não tivessem um corpo, não teriam todas essas limitações. Há quem negue totalmente o fato de que o próprio corpo tem uma consciência e que o propósito dessa consciência seja servir ao indivíduo e ao espírito. Por isso, o corpo físico passa a maior parte do tempo sentindo-se negado e maltratado. Pois vocês dizem a ele: eu não quero resgatar o karma através de você, e por isso não vou dar nenhuma atenção ao que você disser. Não vou lhe dar o que você quer comer, não vou permitir que você faça as coisas do jeito que quiser. Curiosamente, é assim que vocês tratam o corpo. Se refletissem sobre isso, perceberão que a maioria das pessoas tem uma relação de amor e ódio com o próprio corpo. Sou gordo demais, alto demais, grande demais, tenho pouco cabelo, eles são crepos demais, compridos demais, curtos demais. Esse é o tipo de relação que a maioria das pessoas tem com o corpo físico. Vocês têm algo denominado corpo etérico. A maioria das pessoas se nega a perceber esse nível etérico, percebe que esse corpo é cerca de 1 centímetro da pele, mas também está dentro de você. Esse corpo sustenta as estruturas da 7ª, da 6ª, da 5ª e da 4ª dimensões. Agora vamos explicar isso. Estamos falando de dimensões. E vocês estão nesse momento na 3ª. A 4ª dimensão, o segundo modelo, é a do plano astral, onde o planão kármico que você está armazenado no corpo etérico. Essa dimensão aciona os movimentos que passam para os outros corpos energéticos, dando origem às experiências kármicas. Ela também concorre para manter o DNA atuando em níveis restritos à sobrevivência. Faz isso limitando a quantidade de luz que o corpo pode absorver. Existe também a estrutura da 5ª dimensão do corpo de luz, que também está adormecida. Essa estrutura é algo que denominamos cristais etéricos. Esses cristais bloqueiam certos fluxos, impedindo que este corpo seja ativado prematuramente, mas ele já existe. A estrutura etérica da 5ª dimensão é formada de um sistema axotonal de meridianos Eu já vi isso. Já tratei muito disso nos meus atendimentos. Releio.
A estrutura etérica da quinta dimensão é formada do sistema axodial de meridianos e o sistema circulatório axial, e pontos giratórios do qual são conectados esses sistemas e estruturas. Nossa, eu já tratei muito nos atendimentos esse sistema de meridianos, que não é o do físico. Bom, como parte do jogo da separação, os meridianos axiotonais humanos perderam a conexão direta com o eu supremo e com as outras populações estelares. Isso causa a atrofia do cérebro, o envelhecimento e a morte. As linhas axiotonais equivalem aos meridianos da acupuntura, que possibilitam a ligação com a mente suprema e os sistemas estrelares ressonantes. Através dessas linhas, o corpo humano é reprogramado diretamente pelo Eu Supremo a um novo corpo de luz. As linhas existem independentemente de qualquer corpo físico ou forma biológica. Elas emanam de vários sistemas estelares e constituem o meio pelo qual o corpo galáctico controla seus mecanismos de renovação. O planeta Terra e seus habitantes foram desconectados do corpo galáctico e da mente suprema para entrar no jogo da separação. Essas linhas são formadas de som e luz. As funções do ofício crístico são necessárias para reestruturar os meridianos. As funções do ofício crístico são necessárias para reestruturar os meridianos axonais do corpo humano. Uma vez que a reconexão tenha ocorrido, o Eu Supremo transmite as frequências apropriadas de cor e som para transformar o corpo físico em corpo de luz. Estou fazendo isso, nem sabia. Está vendo como a gente descobre as coisas? Canso de fazer isso nos outros. Muito bem. Preciso reler o livro. Vamos lá. Deixamos esse corpo para lá. O corpo emocional. O corpo emocional, mental e espiritual são formados de tetraedros duplos. Eles giram de acordo com certos ritmos específicos, que não se movem de maneira coerente. O corpo mental é constituído por formas geométricas. A função desse corpo é determinar a realidade. Ele acredita deter o controle. Crê que dirige o espetáculo. Ele não o dirige, mas sua tarefa é determinar o que é real. Por determinar o que é real, ele mantém os aprisionados no jogo kármico. Eu falei, é o ego e tudo que vem na nossa cabeça de que nós não somos luz. Se vocês mudam o que estão fazendo agora, poderão não sobreviver no futuro. Ele continua mantendo uma realidade. Aqui. Vamos ler uma parte que foi por aí. Portanto, por determinar o que é real, eles mantêm os aprisionados no jogo kármico. Não há nada que o corpo mental deteste mais do que a mudança. Absolutamente nada. Porque se vocês mudam o que estão fazendo agora, poderão não sobreviver no futuro. Ele continua mantendo uma realidade que, na visão dele, os manterá vivos, não importando se essa realidade os agrada ou não. Ele não se importa o mínimo com a felicidade ou satisfação de vocês. Ele está ali para garantir a sobrevivência. O corpo espiritual tem o objetivo de ligar a pessoa com a mente suprema ou alma crística suprema ou com a presença eu sou. E depois ele vem falando do chakras. E ele fala como fazer a ativação dos corpos de luz. É muito interessante, se vocês quiserem ler, o livro é o que é o corpo de luz, do Ariel com o Tashira Tashi. Eu quis dar uma lidinha, o livro é muito maior que isso, evidente. Ele fala de quebra de votos, tem perguntas e respostas e tudo mais. Mas eu achei muito interessante essa parte do Arcanjo Ariel, que é a mesma abordagem de Cryon, que é a mesma abordagem do Serafim. A energia é amorosa
O que nós temos que fazer é apenas relaxar, ficar light e nos reconhecer como seres de luz que somos. Não é uma corrida, não é uma ação silvestre, não se ganha medalha no final. Manual da Ascensão de Serapis Bey, folhas 26. Campos de energia. Observa cuidadosamente o livro que estás a ler. Vários tipos de energias concorrem para a construção desse objeto. Em primeiro lugar, é necessário um invólucro de espaço-tempo, o qual é definido por uma onda estacionária, que literalmente define e faz com que este espaço possa receber a manifestação da energia. Entenderam? A Sandrinha falou que não. Então vamos traduzir o que foi dito. Desculpa, o que foi dito. Existe uma ideia num determinado nível. E para que isso se manifeste, é criado um determinado lugar no tempo e espaço. Um ponto. Vamos dizer. Tempo, agora, antes, depois, o tempo linear, certo? Espaço. Quanto que isso vai ocupar? Então, existe o tempo e um espaço. Qual é a proporção, o quantum de energia que eu preciso para que isso se manifeste? Muito bem. Então, tem um invólucro de tempo e espaço, o qual é definido por uma onda estacionária que literalmente o define e faz com que esse espaço possa receber a manifestação da energia. Ou seja, existe um desdobramento energético que vai até esse tempo e espaço definido, cria esse invólucro, vamos chamar assim, e volta porque as ondas estacionárias são ondas de criação, ela vai e ela volta. Então, do jeito que essa mente criadora deseja aqui, a onda estacionária vai fazer aqui. Entende? Porque é um movimento de ida e volta. Então, para que ela se manifeste. Entende? Porque a onda estacionária é necessariamente um movimento igual. Certo? Para que o que está aqui se manifeste aqui. O pessoal da internet está entendendo, participando? Aceito comentários. A partes. Bom, vamos dizer que entenderam então, né? No outro extremo da escala, a onda estacionária de cada átomo e um campo com aproximadamente... No outro extremo da escala, a onda estacionária de cada átomo é um campo com aproximadamente a centésima milionésima parte do centímetro. É muito pequenininho. Milhões destes átomos constituem as moléculas do papel e da tinta, também elas formando ondas estacionárias. Algumas delas estão organizadas sobre a forma de cadeias de celulose. É um movimento energético feito através da onda estacionária. Sobre a cadeia de celulose e de outras substâncias químicas, orgânicas e inorgânicas. Os seus campos, na verdade, estendem-se para fora até o infinito. Mas o invólucro, em forma de livro, é uma área de espaço de maior condutividade, enquanto que o espaço fora do campo do livro é menos adequado a essa energia. É aqui que ela se manifesta.
literalmente. É aqui que ela se manifesta. Uma aglutinação de átomos num determinado lugar, num determinado tempo, que isso aqui também existe um tempo de criação, existe um período de existência e de findamento, onde a energia não se perde, apenas se transforma. Certo? Essa é a razão pela qual, ainda que a energia decaia verticalmente no limite de campo, não cessa por completo. Dentro do invólucro do campo gerado para o livro, foi criado esse campo, a energia irrompe através da barreira para formar as partículas subatômicas e semifísicas que se tornam mais densas a fim de configurar átomos do papel e da tinta. Finalmente, bilhões de unidades de energias conscientes colaboram manifestando-se fisicamente de acordo com o que foi visualizado por mim, pela pessoa que canalizou a informação, pelo editor e, finalmente, por ti, leitor. Que nós estamos participando do processo da criação desse livro, nós estamos lendo. Portanto, a tua função é tão vital quanto a minha para co-criar e manter este livro, que tem uma forma energética condensada e que é mantida pelas mentes de todos nós e do próprio Deus. Deu para entender? Através de ondas estacionárias. Eles estão aí. Entenderam ou não entenderam? Estão dizendo que sim. Mais ou menos. Nós falamos extensamente sobre as ondas estacionárias nos outros encontros que estão na internet, gente. Basta acessar a TV Luz Crística e lá todos os encontros do Serapis Bay estão disponíveis. Se vocês perderam algum, e o Maurício deu uma aula brilhante de física, muito clara e perceptível, tá bom? Então, se vocês assistiram anteriormente, não fica difícil de acompanhar. Se perderam, acessem que vale a pena. Então, os teus olhos e o teu cérebro decodificam. Ele está explicando como isso aqui existe. Nós fazemos parte do processo de criação e de manutenção. Isso faz lógica para nós. E eu já contei a história do ET? Se eu contei, parecendo as avós, né? Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Nós temos um apartamento em Guarulhos que isso já faz um tempo, já faz anos. Eu nunca mais vi o pessoal, não sei por que eles estavam lá. Eu pessoalmente não tenho muito contato com o ET, mas durante um breve período, uns meses, eu chegava lá no apartamento de Guarulhos. Então a gente estacionava o carro lá embaixo quando chegava tarde e ia caminhando até lá no bloco que era o último. E por um período eu sempre via dois ETs. Eles ficavam bem na separação assim do estacionamento com o início dos blocos. E ficavam do lado esquerdo e do lado direito. Primeira noite eu passei e falei, não. Tudo bem. Isso é fácil, né? Aí, como era constante todas as noites, por um determinado período, eu dei um nome lá para cada um, que é para eu saber identificar quem é aqui.
da direita tinha o nome, da esquerda tinha outro, eu já não me lembro mais. E aí eu já chegava, já dava boa noite, né? Eu não sabia. Boa noite, eu não sei o que estava fazendo. Um dia lá estava chegando tarde, sozinha, nessa época eu morava sozinha. E o da direita, que eu não me lembro o nome dele agora, me chamou. Olha, eu lá, boa noite, ele respondeu e me chamou. Ele perguntou se eu queria entender uma coisa. Ah, tudo bem, vamos lá. Aí ele me chamou perto de um carro, eu lembro que era um carro grande, metálico, era prata, um prata metalizado. E ele falou assim para mim, você está vendo o que é aqui? Eu estou vendo um carro. Ele falou, isso tem lógica para você? Eu falei, tem. Eu estou vendo um carro. Ele falou, pois para mim não tem. Eu falei, como assim não tem? O carro está aí. Bati no carro. Ele não tinha uma forma física evidente, né, gente? Eu estava lá, feito maluca, batendo no carro, conversando com ninguém. Para quem disse, não é? Falei, tem, ó. Fez barulho. Ele falou, eu vou te explicar. Isso já faz muitos anos. Para mais de 7, 8 anos, sei lá. Nem tinha nada de física quântica, essas comentários assim. Mas o que ele falou, para mim, fez lógica. Ele me disse assim, ó, isso tem lógica para você, porque você está vendo ele nessa dimensão. Vibracionalmente, você está ajustada para perceber objetos dessa dimensão, onde eles estão compactados. Para mim, isso não tem forma. Porque eu estou ajustado para ver outras frequências, outras dimensões. Ah, verdade. Eu falo. Se eu descer na frequência desse objeto, para mim ele passa a ser real, fisicamente como você o percebe. Ah, que interessante. Ele falou, por isso que tudo convive com tudo no mesmo tempo e espaço. Não, verdade. Ele falou, Aí ele falou, isso, até a parte do carro estava bem. Aí ele falou, você vê, eu também tinha uma época que via naves etericamente. Mas você sabe disso? Eu sempre falo que ela fica vendo nada. Enfim, ainda bem que ela não está. Etericamente eu sentia a presença de algumas naves. Eu não sou particularmente ligada, não mantenho contato, nada. Tem coisas que acontecem em uma fase da vida, a gente aproveita e tudo bem. E ele falou, você sabe as naves que você percebe? Eu falei, Ele falou, você eleva o seu nível vibracional, ou diferencia o seu nível vibracional e percebe as outras coisas. Porque elas estão, as naves, as outras coisas, os mestres, todos no mesmo lugar. Eu falei, sim. Então, mas e eu falei para eles, mas quando a gente entra em contato com os mestres, com os arcanjos, eles se desdobram? Não. Você que acessa. Eu achei muito interessante, porque ele falou que nós que aumentamos a nossa frequência para alcançá-los. E eles têm muitas frequências. E nós entramos em contato, variando o dia, com uma frequência diferente deles mesmos. Então existe a frequência da fonte deles e se desdobram tal qual a nossa. É como se nós pareássemos frequência com frequência, consciencialmente, desdobrado, tudo bem.
Mas mediúnicos nós somos todos, né? Tem dia mais, tem dia menos, tem, enfim, tem fases para tudo. E eu achei muito interessante essa explicação, porque depois veio a física quântica dizendo isso de uma maneira diferenciada. De que tudo está. E que para o nosso físico, que nós vemos como sólido, fazer o sentido, eles têm que se sintonizar na frequência. E que nós mudamos a nossa frequência para perceber as outras coisas. Mas vocês percebam que é nele e é em mim. Eu não faço isso fora de mim e nem ele fora dele. O movimento é em nós. Disse? Então, os teus olhos e o teu cérebro decodificam. Aí é que está. Estão ajustados frequencialmente. Evidente que vão falar, mas você não está vendo com o olho físico. Tudo bem. Frequência. Estamos falando de frequência. Decodificação. Milhões, né? Decodificam os vibrantes padrões da energia contidos nos diversos invólucros e no meio de um milagre de organização te dás a ler esse livro. Tudo isso, evidentemente, ocorre bem longe da tua mente consciente. Nós não temos a percepção consciente de todo esse processo até a materialização, a condensação energética do livro e a nossa interpretação, graças a Deus, isso é feito de maneira automática. Não é? Para nós decodificarmos isso como matéria. Como poderias concentrar-se o suficiente para ler o que está escrito aqui ou qualquer outro livro se simultaneamente tivesse de continuar a pensar no que está por detrás da sua existência? Por conseguinte, o livro que tens na mão é feito de energia, composta por uma variedade de frequências que vai desde aquela que constitui as partículas subatômicas até as ondas maiores que definem o tamanho do papel. Esse livro, porém, contém ainda outra frequência, a de Serapis Bey. Ele diz, amém. Por fim, a tinta organiza-se nos símbolos, as letras e as palavras. Gente, fatos, a internet é uma coisa boa. Você manda o negócio vai, sabe lá Deus como. Que uso para te fazer chegar o que desejo dizer-te, sendo que esses símbolos possuem uma frequência característica a qual está muito para além da própria tinta. Energeticamente você sente a diferença quando é um ser de luz, quando é outro ser de luz, quando você reconhece a personalidade de um escritor que é diferente do outro escritor. Você, quando se gosta de um determinado autor, você reconhece pela maneira de escrever. Isso aqui, nós, humanos, né? Imagine a energética também é diferente. Os processos através dos quais o significado do que desejo comunicar está codificado nesses símbolos, bem como os processos que tu utilizas para decodificar e extrair são extremamente complexos. Para ti, a coisa pode resumir-se a ler o que está escrito. No entanto, seria preciso escrever um outro livro só para explicar as bases desse processo. Isso partindo do princípio de que disporíamos de um idioma através do qual nós pudéssemos expressar, além do qual a elevadíssima frequência associada à minha função usa a oportunidade de estarem sentados a ler esse livro para injetar muito mais informação para dentro dos seus campos do que aquela que conscientemente absorves através da sua simples leitura. Campos físicos. Já vimos que o teu campo físico é feito de energia consciente que se sabe estar a fabricar células de um corpo físico. Também vimos que essa energia consciente possui um campo que se estende até o infinito, embora sua intensidade quebre no limite do campo da onda estacionária que o contém. Apesar de um nível energético ser muito forte dentro da área limitada,
pelo invólucro físico, o campo pessoal estende-se muito para além do invólucro definido pela Terra. Este campo estendido é simultaneamente um transmissor e um receptor, através do qual tu podes perceber, identificar um perigo potencial que esteja por perto antes que ocorra. Aquilo que se dá o nome de instintos, na realidade é teu campo estendido que detecta outro campo, quer se trate de um tigre com fome ou de um caminhão descontrolado. Igualmente, tu transmite sinais energéticos através do teu campo estendido para que os outros os recebam. Daqui nasceu o ditado: o medo é contagioso. Ai, como! E como? Algumas pessoas são transmissores mais poderosos e receptores mais sensíveis do que outras. Mas a verdade é que todos os humanos funcionam dessa forma, sem exceção. Campos emocionais. Vimos anteriormente que o espírito manifesta 3 campos: o físico, emocional e o mental. O campo emocional é composto de um tipo de energia que não penetra através da barreira física à maneira das partículas subatômicas, tal como faz a energia do campo físico. Não penetra, mas obviamente interage com o campo físico, uma vez que é no corpo físico que sente as emoções. Assim, as emoções afetam diretamente o estado do corpo físico para o bem ou para o mal. No entanto, o corpo emocional é um campo completamente separado com um invólucro maior. Digamos, entre 60 a 880 centímetros para além do período do corpo físico, do perímetro do corpo físico, embora em algumas pessoas possa ser bastante maior. Trata-se de um campo percorrido por energias de frequências especiais, algumas das quais são geradas por ti mesmo, outras captadas usando os campos como se fossem antenas. É assim que te relacionas com uma certa emoção. Por conseguinte, é fundamental saberes quais energias que tu próprio geras e quais as captas do exterior. Saberes que tens controle sobre uma e sobre outras. Porque acontece, às vezes, de nós entrarmos num lugar ou entrarmos em contato com uma pessoa ou com várias pessoas e nós sentimos até mesmo fisicamente o ambiente ou a energia, se está boa, se não está boa, se é um ambiente de alegria, a gente já se alegra na porta e já entra saltitante, ou se for um ambiente de tristeza, aquilo também nos pega no peito. Então, nós podemos conscientemente observar o que é nosso e o que não é nosso. Se nós, é evidente que é um exercício, né? Um exercício diário. Eu não estava assim. Será que isso é meu? Não é. Então solta. Se a gente estava assim e ficou assado, vamos observar. Será que é meu? Será que eu não incorporei energias alheias ao meu campo? Porque nós interagimos com tudo. Você pode ir, uma vez eu fui numa loja de móveis usados, em especial, eu entrei bem, mas eu saí de lá chorando. Mas eu chorando, Alexandre, o que está acontecendo? A gente veio comprar algumas coisas. Mas comprei, foi nada, eu saí de lá, foi correndo. Aí, no caminho, me explicaram. Falaram, filha, muitos desses móveis estão com energias de perda. Então, estão impregnados de dor, de raiva, por falência, por, enfim, situações que as pessoas realmente perderam, tiveram que entregar, vender, estão impregnados de dor. Quando eu entrei no local, aqui pra... E eu saí chorando, falei, então não é meu. Aí fui limpando, fui tirando, falei, não é meu, eu abençoo os móveis, a experiência, as pessoas, e eu neutralizo, porque também não adianta.
mais uma ficar triste com isso. Abençoa, abençoa, abençoa. Né? Abençoa, abençoa. Os objetos realmente captam a frequência da casa, do local, das emoções, dos sentimentos, e guardam isso, como se fosse uma capa, né? Desculpe, como você faz isso como? Ela perguntou, a Ana perguntou. É um processo primeiro de conscientização. Eu fui lá e estava bem. Eu saí chorando. Eu falei, não aconteceu nada, não morreu ninguém, eu não vi nada. E aquela angústia no meu peito. Falei, não, isso não é possível. Eu vim para fazer uma coisa legal e... Então, você pode ver essas energias como os átomos, as bolinhas que estão tristinhas, sabe? Vamos ver, uma maneira de você ver a situação, bolinhas que estão tristinhas. Abençoe, 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 porque, gente, as coisas acontecem como tem que acontecer. Abençoe, tranquilize, existe compaixão e existe dó, são coisas muito diferentes. Muito diferentes. Dó é você mergulhar na tristeza, na doença, no drama, é você se colocar como possível participante de uma situação que pode advir futuramente, enfim. Dó é você ser mais e a pessoa ser menos. Isso é dó. Desiguais. Compaixão passa por uma aceitação. De que tudo acontece da maneira como tem que acontecer. E abençoe, abençoe do seu coração, eu abençoo, abençoe. Imagine a sua mão repleta da luz de Deus, abençoe, abençoe, abençoe tudo. Porque tudo cumpriu a sua função. Sabe, a gente sempre abençoa, quando a gente vai dar uma roupa, a gente abençoa, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada pelo período que você esteve comigo, pelos momentos que nós passamos juntos, pelas experiências. É como se fosse papo de louco, mas é como se fosse um ser, fez parte de você e você está de bem com tudo. Entende? Olha, agora você já não serve mais para mim, eu te abençoo. E que a pessoa próxima, seja um carro, seja uma casa, seja uma roupa, seja qualquer coisa, seja tão feliz com você quanto eu fui. Porque é um movimento do universo. Então, quando eu fui lá na loja de imóveis, eu falei, eu abençoo, eu abençoo, eu abençoo, eu abençoo do meu coração. Eu abençoo a situação, eu abençoo. Porque abençoa vamos ver bênção como luz, luz, luz. A bênção não é a gente ser mais, a gente ser menos, é a gente ser luz. Eu abençoo, abençoo, abençoo muito, abençoo a minha casa, mas ela não é minha. Quando eu for, ela fica. Entende? Então, muito obrigada pela companhia, muito obrigada por ter cumprido a sua função, muito obrigada por tudo, mas eu for, você fica. Entende? A bênção é desapegada. A bênção é desapegada. Olha, Soninha, você restaurava alguns móveis antigos e tem... Abençoe, abençoe do seu coração
Abençoe eles pela existência. Entende? Abençoe pela existência, neutralize tudo que está registrado neles. Abençoe por eles existirem, por ter passado o que passaram e por estar com você e que eles vão seguir em frente. A bênção é um estado. Olha, Márcia, a Márcia está perguntando, tudo que damos devemos abençoar? Não devemos, a gente pode. O que recebemos também devemos? Dever não, a gente não deve, a gente pode. Isso é conviver com Deus 24 horas. Abençoo do meu coração, abençoo muito pelo período, pelas coisas que conviveram comigo, que me deram ferramentas para determinadas coisas, para as outras coisas. Fico muito feliz e que o próximo seja muito feliz, porque é Deus, não é? Então vocês percebam como o movimento ascensional ou consciencial é no dia a dia. É muito simples fazer parte dele. Se esse objeto contém tudo dentro dele, eu abençoo esse objeto. E abençoo tudo. Porque é um estado de reconhecimento, de agradecimento, onde não vai nenhuma emoção além de muito obrigada. É mais um sentimento, é difícil explicar. O carinho é tudo, Soninha. Ela pergunta se colar o cabo do carinho. Carinho é tudo, na comida, na bebida, no sapato, no passar a mão no cabelo. Carinho é tudo. Tudo. É o nosso coração. A gente põe a mão já vem do chakra, né, do coração. O chakra das mãos é um prolongamento do chakra cardíaco. Os olhos, como a gente aprende no Reiki, abençoam. Por quê? Porque não existe barreira para o sentimento, para as emoções, para a energia. Mesmo que a pessoa já tenha morrido, ou que esteja num país diferente, vocês, para quem leu Violetas na Janela, vocês lembram que a menina, agora eu não me lembro muito, porque faz muitos anos que eu li, mas eram plasmadas violetas, e eu não sei, a mãe dela percebia. Mas veja como é um plano, como amorosamente a gente pode estar presente. O carinho é tudo. Todo mundo gosta do carinho. Suponhamos que de repente ficas furioso. Bom, de onde proveio essa fúria? Evidentemente que algo dentro de ti a gerou. Talvez tenha sido a expectativa de que outra pessoa ia comportar-se de determinada maneira e não o fez. B. Preparava-te para fazer algo de certa forma e a coisa deu errado. C. Esperavas que determinada experiência ocorresse sobre um padrão definido e ocorreu diversamente, etc. O fato é que os teus planos falharem faz com que te sinta imprestável e a energia do entusiasmo que antes te preenchia dissolve-se no campo emocional. O sentimento que daí resulta dá-se o nome de fúria. A fúria, porém, pode provir aparentemente do nada. Neste caso, pode estar a captá-la de outra pessoa que está dentro dos teus campos. Como esta fúria não é tua, pode livrar-te dela muito facilmente, fazendo girar o teu campo emocional como se fosse uma centrífuga, enquanto declaras que deseja devolver essa energia ao universo. Violeta, dourado, declara no coração que você não quer, vê sair.
centrifuga, enfim. Experimenta e sente como essa energia sai de ti. Devolve ao universo, tá, gente? Porque, né? Não precisa devolver para o dono, que ele já deve estar lotado. Devolve para o universo para ser transmutado. Descarregar as próprias fúrias interiores é igualmente fácil. Deves começar por compreender que se trata simplesmente de energia, que adora estar em movimento, que se aborrece quando está parada. Compreende também que esta energia não é tua, simplesmente tomaste por empréstimo para fazer alguma coisa que você, né? Você ia fazer, não deu, a energia que você puxa é da fúria. Durante algum tempo. Então, faz rodopiar rapidamente seu campo e declara a ti mesmo: essa fúria, medo, ciúmes, inveja, maledicência não é minha e nem eu sou dela. Liberto-a de retorno ao universo. A energia emocional não é boa nem má, simplesmente é. No entanto, talvez não queira livrar-te de outras frequências, por exemplo, as do amor e as do bem-estar. Se sentes uma emoção como agradável, é porque está a ser captada desde outra fonte, o espírito. Quero só. Vamos ver. Campos mentais. Vamos lá. O terceiro campo é a morada do intelecto, o qual opera numa banda de frequência ainda mais elevada que a do campo emocional, através de uma relação de rotação mais alta. Qualquer um dos teus pensamentos é constituído de energia organizada e é real em função desta energia. Os pensamentos, portanto, são estruturas energéticas dentro do teu campo mental, constituindo assim o chamado corpo mental. Também este corpo deriva de uma matriz oculta, a fonte dessas grandiosas ideias que te ocorrem. Assim, qualquer um pensamento é uma coisa real. Na verdade, porém, é que os cientistas das terras ainda não foram capazes de medir, embora haja vários projetos que se aproximam bastante. Muitas experiências já detectaram variações na produtividade das folhas de uma planta quando o experimentador se aproxima dela com más intenções, empunhando uma tesoura de podar. Um pensamento é uma energia de alta frequência, organizada sobre uma estrutura coerente. Tu transmite pensamentos a partir do campo mental, tal qual como operas a partir dos outros campos. No entanto, só raras pessoas conseguem ler os pensamentos alheios, embora sejam capazes de captar as energias físicas e emocionais de quem a rodeia. O físico e emocional é mais fácil de perceber, porque tem uma rotação, uma frequência menos acelerada. A clareza da estrutura e da forma de um pensamento depende completamente da claridade de sua concepção. Uma estação de rádio que esteja a tocar um disco velho e riscado irá transmitir música velha e riscada. Isto é muito importante porque as formas de pensamento que tu transmites vão afetar diretamente o campo de quem está por perto. Olha aqui, como é que eu faço bem o planeta. Assim, se estiverem pensamentos claros, mas repletos de medo, estará a transmitir um sinal claríssimo de que espera que algo de má te aconteça, o que é alimentado pelo combustível proveniente das poderosas emoções que acompanham o processo. É dado que o universo se adapta muito facilmente e não tardará a gerar o que pensaste. Afinal, o que se passa quando isso ocorre? Quando transmite formas de pensamento de medo para dentro dos campos das pessoas que te rodeiam, alteras de fato a sua disposição. Quando captam os seus pensamentos de medo, essas pessoas começam, normalmente, sem se aperceber, a ver-te como uma vítima que espera que aquilo lhe aconteça. Assim, o que tu estás a fazer realmente é convidá-las a reforçar a tua própria mentalidade de vítima, o que elas poderão sentir compelidas a fazer. Ho'oponopono. É o princípio do Ho'oponopono.
Bem ao contrário, se sabem estar protegidos pela divindade, não chamarás a atenção de alguém que anda por perto à caça de vítimas do medo para o reforçar. Isso não acontecerá simplesmente porque não há ressonância entre ti e esse caçador. Serás apercebido sim pelas pessoas que entram em ressonância com os teus campos repletos de pensamentos inspirados pela divindade. É dessa forma que crias a tua realidade. Tudo isso ocorre através da ressonância, a qual é imparcial em face de energia boa ou mal. Não existe isso. Existe energia. Não existe coisa boa ou ruim, energia boa ou ruim. Existe energia e ressonância dela. Assim como tal dissermos que sucedia com as cordas da guitarra, quando trocam entre si a energia das ondas estacionárias, as pessoas captam o teu medo, amplificam-no e devolvem a procedência. Se levares o teu medo para dentro de um grupo, poderás amplificar o medo de todos os membros do grupo, a tal ponto que, muito rapidamente, te verás obrigado a ter que enfrentar aquilo que tem medo. Felizmente, a energia emocional do amor e das formas de pensamento cheia de amor são transmitidas e ressoam exatamente da mesma maneira, embora mais fortemente, dados que estão em harmonia com a natureza do universo. Por isso, todas as coisas fluem mais facilmente quando possuem essa vibração. Injetando energia de amor dos pensamentos, não só aumentará o seu poder de transmissão, como o universo se tornará cada vez mais maleável e sensível às tuas formas de pensamento. Uma das vantagens disso é que a concretização desses pensamentos se torna cada vez mais rápida. Até aqui, devia sustentar uma crença durante anos, até que ela se manifestasse na tua vida. Hoje, porém, cada vez mais, alguns dias são suficientes. Felizmente, as crenças que são coerentes com a influência da verdade universal manifestam-se mais facilmente do que aquelas que a contrariam. Eu acho que dá para a gente encerrar hoje, porque nós vamos entrar. A tua mente não é seu cérebro. Na próxima segunda-feira, no próximo encontro. E depois nós vamos ver os chakras. Vamos ver se a gente volta ali no Ariel. E aí vamos terminar esse capítulo. Dúvidas. Márcia. A Márcia quer saber se a centrífuga pode imaginar girando para a direita e para a esquerda. Tanto faz, desde que a intenção do seu coração seja que essa energia não é minha e retornar ao universo. Isso é o mental detonando, viu? Esquece. O que importa é a intenção do nosso coração. A energia não é minha, eu devolvo a Deus Pai e Mãe, para que seja transmutada e aproveitada e tudo mais. Imaginem que nós, sem culpa, mas é assim que acontece. A energia é neutra e nós pegamos e, para manter uma forma de pensamento, nós viciamos parte da energia que recebemos com uma determinada crença. Vamos dizer que para manter alguma determinada crença, alguma forma de pensamento, nós pegamos um quanto de energia e viciamos essa energia com tal pensamento para que isso a gente consiga manter. Então, nós temos enclausurados seres para que a gente acha que isso só acontece com magia, né? Tudo é energia. E quando a gente rola uma praga, quando a gente xinga, tudo que nós fazemos e
E ainda falamos que seja para saber nós fazemos uma condensação energética. Então, isso tudo nós podemos ver também, essa energia alheia que está impregnada em imóveis e coisas, como uma condensação energética, que alguém fez e esqueceu. E está lá. Os átomozinhos estão aprisionados nessa frequência. O nosso coração abençoa, liberta, neutraliza, entende? Abre espaço para coisa nova, para energia nova. Tudo. É como se a gente mandasse um conglomerado. Assim também funciona na magia. Magia feita, né? Sempre que alguém for limpar, um terapeuta for fazer um processo de limpeza, não esqueça de limpar essa energia condensada, os átomos, os elementais, enfim, qualquer coisa, liberte esses ciclos. Eu sempre que estou fazendo uma limpeza de energia, eu peço para que eles sejam libertados, transmutados, neutralizados e que sejam reaproveitados para enfim, energeticamente para o que Deus assim desejar. Certo? Eles têm consciência diminuta, mas têm consciência. Perguntas, questionamentos, informações à parte? Hoje foi uma aula bastante lida. Não é? Não teve muita coisa para ser explanada. Na quarta-feira teremos o ritual cabalístico. O Alexandre já deu uma palhinha hoje, né? Ele fez um mini ritual cabalístico no começo, a pedidos. Eu tinha ido levar um cachorro que tinha sido atropelado, fui ajudar o pessoal a levar no veterinário, por isso que